Fala galera, tudo bem? Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que chegaram no canal de alguma forma, vocês que curtiram, vocês que compartilharam, vocês que participam, isso me deixa muito feliz, eu sou grato por ver o resultado positivo do canal, o canal só está crescendo e eu estou muito alegre. E eu sou grato por isso, eu sou grato por todos aqueles que assim participam. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, colabore, contribua com o seu like, ajuda muito o canal, inscreva-se que também ajuda muito no crescimento. Acho que nós somos uma família que só tende a crescer. Bom, vamos lá. Hoje eu vou dar início a mais uma playlist, isso mesmo. E essa playlist vai se chamar As Bem-aventuranças. Isso mesmo. Aquele famoso Sermão do Monte, onde Jesus ele sobe e começa a disseminar ensinamentos, doutrinas para um grupo de pessoas que até então esperavam conhecer mais sobre um método mais simples, um método mais fácil de compreender e até mesmo de poder aplicar no seu dia a dia. Ninguém melhor do que Jesus, Filho de Deus, que tinha toda a compreensão do ser humano, né? Porque se fez carne, se esvaziou de si, de toda a glória, de todo o poder que tinha no céu, para se fazer carne, se fazer homem, se fazer igual a mim, igual a você, repleto de sentimentos, repleto de sensações das quais nós sentimos diariamente. Jesus, ele vem com essa missão de passar um ensinamento, passar o conhecimento de uma maneira mais simples possível, para que o entendimento ele viesse ser comum a todos. E a forma dele explicar por meio de parábolas e depois explicar as parábolas para que não houvesse dúvida nenhuma sobre tudo que fosse ensinado por meio dele, por meio daquilo que é propósito dos céus, que é plano de Deus, para que a humanidade pudesse não errar tanto, mas que por meio daquilo que fosse pregado, ensinado, tivesse uma vida diferente, tivesse uma vida transformada e até mesmo um caminho novo a ser desenvolvido. Eu acredito muito que Jesus ele veio nos ensinar sobre o amor, né? Nos ensinar sobre compaixão, solidariedade, nos ensinar a viver com o nosso próximo, como se fosse nós mesmos, sabe? Jesus ele veio tratando certas situações e abrindo a nossa mente, o nosso olhar sobre quem somos mediante as pessoas que convivem conosco e aprender a nos colocar no lugar das pessoas que assim nos cercam, pessoas que de fato fazem parte da nossa vida. Jesus, como um ser, filho de Deus iluminado, dotado de um conhecimento espiritual, sobrenatural, conhecimento de altíssima consciência e altíssima intelectualidade, veio de uma maneira tão humilde, tão simples, para poder falar conosco de uma linguagem que nós entendamos. E quando assim é compreendido por nós, no caso, na época que ele veio disseminando esse conhecimento, pregando de uma maneira simples, por meio de parábolas, por meio até mesmo mais direto com as pessoas que entendiam na época a linguagem que era pregada. E hoje nada mais do que a gente tem que ter essa atualização para um tempo mais atual, um tempo contemporâneo, e fazer com que esses ensinamentos eles permaneçam em nós para que nós venhamos alcançar o objetivo que foi traçado por ele lá atrás. Se assim mantivermos o nosso pensamento que a palavra ela é imutável, que o conhecimento de Deus ele não oscila e não muda de acordo com o que é de princípio, a gente tem a consciência de que para fazer o que tem que ser feito é fazer o certo, é fazer o que está escrito e seguir isso de certa forma. Hoje, todos nós somos discípulos, né?
Nós somos a extensão dos discípulos que ouviram diretamente dele. Mas hoje nós temos o quê? Temos o escrito para que nós venhamos, sabe, dar continuidade, passar isso adiante. Porque, de fato, uma geração anterior que conseguiu romper veio por meio desse ensinamento. E hoje a minha geração, de fato, também assim permanece sobre ele. E o que eu venho fazer aqui é nada mais do que repetir aquilo que já é disseminado, para que outra geração venha também aprender com isso e passar adiante. Então, Jesus, Filho de Deus, ele veio nos ensinar como o que é amar, né? Demonstração maior de amor não existiu por meio dele. Se entregar e fazer com que nós hoje tenhamos a oportunidade de nos aproximarmos daquilo que era impossível, sabe? Um sacrifício perfeito, um sacrifício doloroso, que hoje ninguém, a não ser ele mesmo, sabe? Para poder ser feito. Ninguém faria isso. Ninguém morreria no lugar de ninguém, sabe? Isso aí é só em filme, porque na realidade ninguém, ainda mais sendo um ser superior, passar por homem, morrer uma morte de cruz, uma morte de humilhação, sem ter pecado, sem ter nada, e passar por isso para salvar a humanidade e deixar esse ensinamento para que nós hoje tenhamos a oportunidade de passar isso adiante, sabe? Jesus é tão bom conosco que ele veio nos ensinar como amar, sabe? Ele nos deu lição de poder mudar o nosso comportamento sobre aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, sabe? Tanto que ele disse, teu olhar não for bom, arranque, jogue fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um dos olhos do que com o corpo todo, sabe, no inferno. E de igual modo, é a mão, se a mão não está legal, arranca a mão fora. Evite falar aquilo que realmente vai prejudicar a sua vida, porque o que envenena o corpo não é aquilo que nós colocamos para dentro, mas sim aquilo que sai da nossa boca. A nossa boca, a palavra que sai de nós, quando ela é mal empregada, ela causa um efeito danado. Ela prejudica muito a vida de alguém, sabe? Talvez a gente não para pensar, mas a gente pode difamar alguém, a gente pode caluniar, a gente pode fazer um comentário desnecessário, sabe? Colocar uma frase mal posta e isso aí acarretar, ter uma consequência na vida de outra pessoa, inclusive na nossa. Então, esses ensinamentos de Jesus fez com que nós corrijamos assim as nossas atitudes, a nossa forma de entender o que é o certo. Porque hoje em dia o que acontece muito é as pessoas estarem sem a compreensão do que é certo e que é errado, e a cada dia que passa isso está cada vez mais corriqueiro. Isso aí é normal. Ninguém melhor do que ele para poder dizer, ó, isso está certo, isso está errado, sabe? E nós, como seres humanos limitados de certa forma, tudo que nós aprendemos, acredito eu, voltado para o lado espiritual, é quando nos é revelado. Nada que vem de conhecimento espiritual, até mesmo divino, nos é dado se não revelado pelo Espírito. Então, nós temos que andar sim com sensibilidades, nós temos que andar com preceitos, nós temos que andar com o nosso olhar voltado para dentro daquilo que ultrapassa a nossa mente limitada, materialmente dizendo. Nós temos que andar com a nossa mente voltada para aquilo que de fato é sobrenatural. Tentar cada vez mais nos conectar com consciências maiores, para que revelações sobre um mundo até então encoberto venham a ser revelado para a gente. E com essa revelação, com esses novos métodos de entender qual é o propósito da humanidade, o propósito talvez nosso para que a humanidade desenvolva, a gente tem que entender que, de fato, a gente só vai poder aplicar se isso vier de cima. Que não tem como. Tudo é uma hierarquia. Então, se nós pretendermos, assim, de certa forma,
passar isso adiante, a gente tem que ter isso de uma maneira revelada para que isso venha a ser passado adiante. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, uma consciência superior, ele teve que se igualar a nós para poder falar a mesma linguagem nossa, mas com conhecimento adquirido dos céus. E é isso que acontece. Por isso que tem homens e mulheres que são dotados de consciências espirituais, de uma vocação espiritual, que vem passando isso adiante, que vem passando isso, esse conhecimento do que tem que ser feito. E para conhecer meios espirituais, meios até então que estão encobertos, pessoas têm que se lançar para esse novo conhecimento, né? Se permitir, se voluntariar a conhecer mais sobre questões que não é dada a todo mundo. São homens e mulheres que eu acredito que são pessoas diferentes. São pessoas que se colocam em situações que abrem mão da sua própria vida, até mesmo da sua própria escolha de como viver a sua vida, para viver buscando conhecimento divino para que venha a ser aplicado aqui diante de nós. E muitos homens são assim. Independente da religião, independente, sabe? Eu acredito que há uma espiritualidade que vem e nos ensina. Há sim uma espiritualidade que vem e aplica por meio de nós um conhecimento, sabe? Nos usa para poder desempenhar uma missão na Terra, uma tarefa aqui na Terra, para que outras pessoas possam saber por meio de nós, que assim somos usados, que o mundo espiritual existe e está sempre em andamento, está sempre em construção, está sempre em evolução. E isso aí faz com que nós venhamos a evoluir junto com aquilo que é de fato sobrenatural. E Jesus, ele é tão simples, gente, tão simples, que ele demonstrou de uma maneira tão poderosa e tão humilde que nós não sabemos nem orar. E a oração do Pai Nosso foi nos dada como uma série, como se fosse um script a ser seguido, né? Reconhecer o Pai Nosso que está no céu, reconhecer em primeiro lugar que há sim uma hierarquia, algo superior, que é o Pai da humanidade que está no céu. Venha a nós o vosso reino, venha, sabe, nesse nosso plano terreno, e assim vai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então ele vem mostrando uma sequência lógica de como é que funciona a nossa relação com essas divindades que são superiores à nossa. E nós temos que empregar isso, nós temos que, de fato, desenvolver o nosso caminho espiritual. A gente tem que desenvolver o nosso caminho que está acima da nossa própria vontade, que está além da nossa compreensão, que está além da nossa visão, que está além do nosso egoísmo humano, e fazer com que a nossa vida espiritual desenvolva para que nós venhamos desenvolver a vida espiritual de outros. E assim vai. O caminhar da humanidade, desenvolvendo a cada dia, desenvolvendo a si mesmo, ao ponto de desenvolver outras pessoas, assim como Jesus fez. Jesus, ele veio para desenvolver uma multidão de pessoas e não parar por aí, porque quando morto ressuscitado, ele falou que nós temos que continuar a fazer isso, sabe? E de pregar o evangelho, e de pregar o que foi ensinado, e dar prosseguimento, e assim será. Agora basta querer entender isso como uma nova realidade, querer entender isso como de uma forma consciente,
e querer fazer com que a nossa vida ela seja descoberta de uma maneira nova, descobrir quem de fato somos. Eu já falei em outras oportunidades que todo mundo tem esse chamado, todo mundo tem essa inclinação, todo mundo tem é, essa voz que fala, esse queimar dentro de si que demonstra que nós não somos seres comuns. Alguns esquecem que tem um caminho a ser seguido, sabe? E não dá muita importância para isso. Porém, aqueles que sentem latentemente isso dentro de si se tornam um ser incompleto, se tornam um ser vazio, um ser sem propósito, porque o propósito maior da vida é entender que nós somos mais um em meio a tantos que estão aqui para poder fazer o serviço de uma forma, um serviço espiritual de uma forma muito mais elevada, e desenvolver as pessoas e as direcionarem para o caminho certo, por meio de preceitos, até mesmo conceitos que são aqueles deixados de uma maneira a ser seguida. Cara, não tem preço. Acho que a gente tem que entender isso como uma realidade, tem que entender isso como uma responsabilidade e fazer com que as pessoas, por meio de nós, venham traçar um caminho de Cristo. Igual o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar bons exemplos, imitar pessoas que estão desenvolvendo. Eu falo isso em vários sentidos, porque é muito bom quando você imita alguém que está em evolução. E seja em qualquer área. Uma pessoa que está em evolução, uma pessoa que está em crescimento, uma pessoa que está numa transformação positiva, ela consegue muito bem chamar a atenção daqueles que observam. E nós temos que ser essas pessoas que, de certa forma, são os diferentes, porém são os referenciais de muitos, que consigam olhar para a gente, olhar para a nossa vida, para o nosso histórico de vida, e ora não tão bom, e tenha uma transformação, e essa transformação ela tem que ser notada e tem que ser seguida, e assim levada adiante, entendeu? Bom, galera, bem dizer, o vídeo foi mais introdutório, mas em breve aqui eu vou estar gravando outros vídeos falando sobre a bem-aventurança, né? Os bem-aventurados. Eu conto muito com a ajuda de vocês na participação dos vídeos, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Se você não se inscreveu, verifique sua inscrição, ajuda muito no crescimento dele. Ajuda também muito me motivando a continuar, isso é muito bom. Mas algo que é mais importante, porque eu tenho a consciência de que é um trabalho longo, é um trabalho que leva tempo, mas a consciência que eu tenho, se uma pessoa de fato tem parado para assistir, tem se identificado, que está buscando se desenvolver, está buscando evoluir, que está buscando sair da zona de conforto e entrar para um conflito interno, querendo buscar uma nova realidade, buscar uma nova vida, um novo conceito de vida, eu estou aqui e eu fico muito agradecido, porque tem pessoas que acompanham os vídeos, por mais que os vídeos sejam longos, e eu entendo que tem pessoas que não têm tempo para isso, mas eu também não posso cortar muita coisa, porque eu corto muita coisa. Mas eu tento falar de uma maneira muito mais simples e muito mais direta, porque por mais que você não consiga assistir hoje, vá assistindo aos poucos, vai dando continuidade, porque eu não consigo trazer uma mensagem ainda mais carregada com tantos detalhes e com tanta profundidade de uma maneira bem curta. Isso aí a gente tem que trabalhar, sabe, um contexto de aprendizado, sabe? A gente tem que começar a criar uma consciência de que as coisas levam tempo. E quanto mais você escuta, mais você aprende. Quanto mais você se dedica, mais você se descobre. Então, assim, tem vídeos que são mais curtos, tem vídeos que são mais longos. Você pode até acelerar. Tem a opção de você acelerar aí o vídeo,
você escuta mais rápido, mas é bom você ouvindo aos poucos, é bom você ouvindo, se tiver tempo, de uma forma direta, porque há um início, meio e fim, há uma compreensão. E sem contar que há sim um peso espiritual naquilo que é falado e naquilo que é ouvido. Então, se você entender e ampliar a sua mente dessa forma, você consegue desenvolver o seu lado espiritual. Você consegue, de certa forma, ser atingido, porque a palavra, quando sai, ela não sai sem produzir o seu efeito. Ela sai como uma semente que, na hora certa, ela vai ser germinada e vai florescer. E isso aí só vai acontecer se você assim permitir. Bom, mais uma vez, gratidão, obrigado. Vocês que me acompanharam até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, já falei isso, né? E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.